Trouxe hoje uma palavra de Deus ao seu coração, que está em Marcos capítulo 6. Vamos falar hoje sobre Jesus, que também foi um profeta sem honra em sua própria casa. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhes foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha só. Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse. A resposta agora é de Jesus. Jesus quem está falando. Só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Por que será que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre? Por que será? Aqui tem a resposta. Por causa da incredulidade deles. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Ele ficou admirado com a incredulidade daqueles que eram mais íntimos, daqueles que conheciam a ele, dos irmãos, dos parentes, dos amigos, do povo da sua cidade, porque ele começou a ler com tanta sabedoria lá no templo. Ele começou na sinagoga a fazer leitura e foi tão sábio tudo que ele falou que eles ficaram admirados e ainda perguntaram: quem é ele mesmo? Não é ele o filho do carpinteiro? Será que é ele mesmo que está falando tudo isso? Imagino eu, esse povo olhando assim, assustado e dizendo tudo isso. Será que é ele mesmo que está falando? De onde vem tanta sabedoria? Como ele pode aprender tudo isso? Então, a vida nos ensina muitas coisas, a palavra de Deus muito mais ainda. Porque aqui quem disse não foi a Rosana, não foi a Rosa, não foi o João, foi Jesus. O próprio Jesus falou que só na própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E ainda assim ele nem se preocupou com isso. Ele ainda curou alguns doentes naquele lugar. Ele só não fez milagres por causa da incredulidade daquele povo. Ele não fez milagres. É muito complicada essa questão, né, de crer no sobrenatural de Deus. O sobrenatural às vezes está na sua cara e você não percebe por causa da incredulidade. Porque a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aos que crerem. Não é você que vai levar os sinais. Os sinais acompanharão aos que crerem. Quem crer vai ver os sinais, vai observar, vai saber o que está acontecendo, vai perceber. E quando ele olha, bate o olho, aquele que tem sabedoria de Deus, vai entender o sinal que Deus está mandando para ele. Porque até hoje Deus continua mandando os sinais, mas se tiver incredulidade, não vai adiantar nada. Porque os sinais só acompanham os que creem. Assim como os milagres também. Porque aqui não foi possível que Jesus fizesse milagre naquele lugar. Jesus não fez milagre. Ele só curou. Aqui diz, olha, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Exceto isso. Então isso aqui está em Marcos capítulo 6. Eu não estou inventando nada. Pode ler aí. Um profeta sem honra. Está também aqui em Mateus, a partir do versículo 13, do 53 ao 58. Vai falar a esse mesmo respeito. Porque Jesus também foi um profeta sem honra na casa dele, onde ele estava. Eles não creram no que ele falava. Você imagina a cara de Jesus com esse povo que ficou assim, não acreditando em nada do que ele dizia. Você imagina, Jesus, hein? Eu estou falando do mestre, de Jesus. Imagina uma coisa dessa. O próprio Deus falando e o povo incrédulo.
Então hoje ainda acontece muito isso, em várias partes. Às vezes o pregador está lá no púlpito e Deus está falando e a pessoa não está entendendo nada por causa da incredulidade. Às vezes Deus está mostrando uma coisa ali, outra ali, outra ali, outra ali dentro do templo. Ninguém está vendo nada por causa da incredulidade. Porque ele está buscando o sobrenatural daqueles que desce lá assim, ó, uma vez do céu. E o milagre está à sua volta e você não vê. Deus está fazendo milagre por onde ele passa hoje ainda. Tem muitas pessoas pelo mundo que onde ele passa ele leva milagres de Deus. E muitos sinais. E ninguém está vendo. E ninguém está vendo. É inacreditável. Eu deixo aqui para você Marcos capítulo 6 para você meditar. Deus abençoe aí. Bye.